Estamos em mais uma sessão deste ciclo promovido pelo grupo Raízes e Horizontes da Filosofia e da Cultura em Portugal, o ciclo de diálogos filosófico-culturais, Sala de Estar, Sala de Ser, e hoje temos connosco Luís Loia, que é membro integrado deste grupo de investigação e que na Universidade do Porto apresentou com sucesso recentemente uma tese de doutoramento sobre Adorno de Souza, a primeira tese de doutoramento sobre Adorno de Souza, saliente-se, e que hoje está connosco para falar sobre o tema o lar como lugar da presença ausente. Luís, antes de mais, gratos pela tua presença e a palavra é tua, por favor. Muito obrigado, agradecer em particular ao Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, ao Grupo Raízes e Horizontes, formado pela professora Celeste Natário. Agradeço o convite para fazer parte destas sessões que nos ajudam a continuar a pensar e a conversar, mesmo em situações particulares em que a presença física não é tão recomendável como nós desejaríamos, mas é sempre um gosto poder participar nas atividades do grupo de investigação e do Instituto de Filosofia. De facto, quando eu propus este tema, eu não me propus a preparar uma conferência ou uma palestra ou a ler-vos um texto previamente preparado sobre a questão. O tema, o lar como lugar da presença ausente, é tão vasto que poderíamos pegar em muitas coisas para tratar disto. Aliás, ele até pode parecer um bocadinho paradoxal e com isso ir ao encontro do que foi dito ou do que estávamos a tratar na sessão anterior. Mas também não é esse o caso. De facto, aquilo que me motivou foi, precisamente pela natureza destes encontros, pensar o estar e o ser nesta situação recente que nós temos vivido de distanciamento social e de confinamento. E pensar o lugar como presença ausente, em particular o lar, transportou-me para, em primeiro lugar, Aristóteles e depois, paralelamente também com Hegel, e sobretudo à política de Aristóteles e à condição de cidadão. E esta reflexão fez-me fazer a tradicional distinção que Aristóteles faz, que é cumulativa, entre a família, a aldeia e o Estado, e que o espírito objetivo de Hegel, ou hegeliano, também a identifica como família, sociedade civil e Estado. E pensar nestes âmbitos significa pensar, sobretudo, a partir de Aristóteles, que é de facto na cidade que nós nos podemos realizar plenamente. Realizamos ou cumprimos o nosso telos, a nossa intelectia, sabemos disso, não é? Será a cidade aquela que nos dará as condições para usufruirmos do bem comum, um bem comum que é superior à soma dos bens particulares, um bem comum que nos permite, então, sermos felizes. E, de facto, nós podemos pensar que, neste contexto, nós estamos privados, ou fomos privados, digamos assim, de algum modo, de vivenciar essa vida na cidade. Ora, a minha reflexão acerca destas questões pôs-me a pensar, de facto, não na cidade como modo de habitar e de realizar a natureza humana, mas com o próprio lar. O próprio lar, não entendido moradia, não entendido como a morada, não entendido como a residência, mas entendido como lar. O lar no sentido da sua etimologia, até mitológica, quase, se fôssemos fazer um paralelo com os mais antigos, como entendido como aquele espaço que é ocupado pelo espírito protetor. O espírito protetor da casa e da família. Essa é uma definição para as divindades mitológicas que se designam por lares. Ora bem, no lar, de facto, no nosso lar, em que nos vimos confinados, nós continuamos a habitar o ser. Ele é um lugar privilegiado para habitar o ser. E aqui, este habitar distingue-se substancialmente, se é que me faço entender, do morar ou residir. Morar ou residir pode ser permanecer temporariamente. Uma residência pode ser entendida como uma permanência temporária. Morar em alguma casa
pode ser também ou a nossa morada, um mero endereço. Mas viver num lar tem outro sentido. Viver num lar tem um sentido que comporta aquilo que eu entendi chamar-lhe a presença ausente. E esta presença ausente é, de facto, o habitar do ser. E esta presença ausente é o ser que está em total presença no modo como nós habitamos o lar. É claro que existem diversas formas, diversas perspectivas, diversas até possibilidades de habitarmos ou de não habitarmos um lar, e essas não me quero referir a lares destruídos, a lares que não têm condições de realização do quê? Não têm condições de realização de habitarmos o ser. Mas, quando o lar tem condições de habitarmos o ser, é aí que nós encontramos, digamos assim, a forma correta de nos identificarmos, de sermos quem somos. Porque é no lar que nós habitamos a nós próprios, e ao habitarmos a nós próprios, nós habitamos essa presença que se faz ausente. E sem essa presença ausente, não haveria sentido para falarmos de lar nos termos em que eu estou a tentar propor. Porquê? Porque o lar não só nos dá a identidade daquilo que somos, mas dá-nos a segurança, dá-nos o conforto, dá-nos o enquadramento até espacial e temporal, que faz com que nós percebamos que habitamos algo mais do que uma casa, uma residência ou uma moradia. Nós habitamos o ser e o nosso lar é espaço privilegiado para isso. Nós construímos o nosso lar em múltiplas dimensões. Construímos o nosso lar não só na cozinha, daí vem a palavra lar, lareira, da forma como nos alimentamos, mas construímos o nosso lar não só com recursos materiais, mas sobretudo com recursos espirituais. E esses recursos espirituais que fazem parte do nosso lar são de diversa natureza. Eles são de ordem estética, por exemplo, da forma como decoramos, da forma como concebemos, da forma como distribuímos, digamos assim, os seus conteúdos. Eles também são de natureza ética, porque a forma como nós habitamos o nosso lar põe-nos em confronto connosco próprios. Isto é, uma concepção ética que não tem a ver, que foge ao julgamento dos outros, mas que nos faz confrontar connosco próprios. O que é que eu quero dizer com isto? Há aqueles que consideram que se nós fecharmos a porta do nosso quarto, por exemplo, à chave, e só nós permanecermos dentro desse quarto, não há lugar para a ética. E não há lugar para a ética, ou não haverá lugar para a moral, porquê? Porque ela não é relacional. Isto é, há aquelas perspectivas que entendem que a moralidade só faz sentido se ela for relacional. Ora, no lar nós habitamos também de forma ética, porque a relação estabelece-se. Ela continua a ser relacional, mas de nós connosco próprios. De nós connosco próprios através de alguma coisa, do que precisamente dessa presença que está ausente. E essa presença que está ausente está severamente ausente em termos físicos. Daí o paradoxo. Ela, de facto, nunca esteve tão presente, ou melhor dizendo, podemos ter a experiência da sua presencialidade de forma tão forte, precisamente nestes tempos em que vivemos confinados, em que vivemos olhando-nos permanentemente ao espelho, em que vivemos refletindo sobre quem somos, o que fazemos, como agimos, como conhecemos, como apreciamos, como habitamos o ser. E este período de confinamento confrontou-nos com isso, confrontou-nos connosco próprios. Não só nos confrontou com a família, com aqueles que habitam connosco, mas sobretudo o que eu queria aqui sublinhar é que nos confrontou com o nosso próprio ser. E ao confrontarmos com o nosso próprio ser, destruiu ou deu-nos a oportunidade de refletirmos sobre nós próprios sem o julgamento do outro. Isto é, sem a dimensão da nossa existência no espaço social, ou na aldeia, como diria Aristóteles, ou na sociedade civil, como diria Hegel, mas a habituarmos a olharmos e a confrontarmos-nos connosco próprios, tomando-nos nós mesmos como um outro. Muito bem, Luís. Há aqui dois eixos que
que, a meu ver, derivam da tua intervenção inicial. Eu diria há um eixo espacial e há um eixo temporal. Tu falaste, e remetendo até para uma concepção ancestral do lar e da casa, falaste nesse diagrama aristotélico entre a família, a aldeia e a cidade. Hoje esta sessão parece que estamos sob o signo do paradoxo e este fenómeno da pandemia, enfim, a meu ver, pode ser perspectivado à luz dessa perspectiva paradoxal, porque é um fenómeno eminentemente global e que acentua a lógica da globalização em que já vivíamos, quer em termos informativos, mas não apenas, da própria difusão e disseminação do vírus. Por outro lado, há este fenómeno de uma primeira reação, de uma reafirmação de fronteiras. Enfim, nós verificamos isso, quer no espaço europeu, por muito que isso seja temporário e que necessariamente seja uma etapa a superar conforme a própria evolução da disseminação da pandemia. Ou seja, há aqui um fenómeno da globalização que, pelo menos temporariamente, está um pouco em suspenso. Isso é um primeiro paradoxo. O segundo paradoxo tem a ver com o eixo temporal e, uma vez mais, remetendo para essa tua concepção de casa, de lar. Como sabes, até porque estudaste autores que pensaram muito profundamente essa época, a casa, o domus, enfim, nessa perspectiva mais ancestral, era também o lugar por excelência da ligação entre passado, presente e futuro. O lar era por excelência o lugar onde se honravam os falecidos, portanto os nossos ancestrais, e portanto havia essa dimensão muito presente e um eixo não apenas espacial, de ligação, enfim, ao sítio, à cidade, mas também um eixo temporal entre passado, presente e futuro. Não sei se querias, enfim, abordar ou desenvolver a tua intervenção à luz destes dois eixos também. Sim, de facto, começando pelo eixo espacial, invertendo agora a lógica do raciocínio que eu estava a ter. De facto, eu acentuei a questão do lar, mas podemos acentuar também, como começaste, Renato, por perceber que este habitar o lar, me chamou a atenção precisamente por causa do nosso confinamento, não é muito diferente do habitar a cidade. E alguma coisa que passou despercebida a muita gente, pelo menos naquilo que eu tenho visto, e também tenho visto, desculpem, foi um comentário que me distraiu um bocadinho, alguma coisa que tenho visto também retratada nos meios de informação que estão, como disseste, muito globalizados, é que, de facto, há pouca consciência de como a própria cidade, e estou a continuar nos eixos aristotélicos, de como a própria cidade pré-configura a nossa própria existência no lar. Isto é, nós de facto tivemos agora a oportunidade de ter a consciência que nós vivemos numa sociedade politicamente organizada e que essa sociedade politicamente organizada é muito mais extensa, digamos assim, do que aquilo que nós poderíamos pensar. De facto, nós podemos pensar que somos dotados de autonomia, de autarquia, de liberdade individual, mas o que é facto é que nós habitamos uma cidade também. E quando uma sociedade politicamente organizada, e uma sociedade politicamente organizada é organizada pela lei, determina que de um momento para o outro nós sejamos confinados, nós fazemos muito bem por razões de saúde, que têm a ver com o nosso próprio interesse pessoal, mas também nos dá uma perspectiva muito mais ampla daquilo que é a organização da vida individual de cada um e que é determinada precisamente pela cidade. E daí que se confrontem, em termos espaciais, aquilo que é o sentido da política de Aristóteles, o sentido da cidadania de Aristóteles, que é precisamente o sentido de habitar a cidade. Não é o sentido de ter direitos ou deveres, é o sentido de uma forma específica de habitar a cidade. De fazer parte de uma comunidade histórica. Com certeza que sim, fazer parte de uma comunidade, porque, aliás, para Aristóteles, como sabemos, a comunidade é anterior ao indivíduo. Mas nestes tempos modernos nós tendemos a esquecer isto. E percebemos agora, neste sentido, que o indivíduo está muito mais dualizado, eu não diria controlado, embora possa até entender que sim,
a forma como está socialmente organizado do que aquilo que ele próprio pensa. E por isso é que nós, no dia, por exemplo, 12 de março, salvo erro, de repente reorganizamos a nossa vida por uma determinação da cidade. E foi essa reorganização da nossa vida que nos permitiu voltar ao lar e encarar aquilo que eu disse na minha primeira parte desta exposição, encarar o lar como uma forma diferente de habitar do que é aquela, como nós tivemos a oportunidade de pensar nisso, ou eu tive, por exemplo, que é aquela de ser uma mera morada ou ser uma mera residência. Achei particularmente interessante também o facto de ter subido ao domus, que é aquilo que está na raiz da palavra domicílio, e ainda quanto ao espaço, está também na raiz da palavra domínio. E o domus era um domínio e faz com que o domicílio se estenda, ainda em termos espaciais, também este sentimento de habitar a cidade é, digamos assim, habitar uma pátria também, é habitar a nossa terra. E, portanto, quando em termos quase corriqueiros, qualquer pessoa que vive em Lisboa, porque parece que não há lisboetas, diz que vai à terra, vai este sentido precisamente, que agora vou ligar à segunda parte temporal, vai este sentido de o regressar à terra nas férias, por exemplo, ou nas festividades, é o regressar à origem. E o nosso lar também é um ponto, digamos assim, de contacto com essa origem. Normalmente nós entendemos que sendo uma origem familiar, ou a origem dos nossos laços mais profundos familiares. Sim, é o meu caso. Eu nasci em Lisboa, portanto sou um sem terra formalmente, mas precisamente a minha terra era a terra da minha família, dos meus pais, precisamente. Com certeza, há muitos exemplos que possam ser dados. Eu posso até partilhar um caso pessoal. Eu e os meus irmãos nascemos todos em Lagos, no Algarve. No entanto, os nossos pais, os nossos avós e todos os nossos bisavós são todos de Silos. Qual é a minha terra? É Lagos, onde eu nasci, ou é Silos? É a terra da minha experiência de vida ou é a terra das minhas origens? Eu, quando vou à terra, vou de facto a Lagos. Mas quando estou em Silos, também me sinto na minha terra. Porque, de alguma forma, digamos assim, é este contacto connosco próprios, que também é um contacto com a origem e, mais profundamente, se quisermos, é um contacto com o ser. Neste caso, um modo próprio de habitar o ser, que nos faz com que sejamos todos diferentes, mas que, de alguma forma, todos podemos experienciar de diferentes maneiras esta vivência do lar, no sentido mais amplo, ou da pátria, como um habitar o ser. E um habitar o ser recorre aqui as próprias identificações pessoais, as identificações grupais, as identificações culturais, que são, no fundo, projeções, como diria Odor, projeções da origem, diferentes projeções da origem, como diria Odor, obviamente influenciado por Heidegger. E, portanto, de alguma forma, eu creio que este espaço e este tempo de confinamento permitiu-nos, ou pode-nos permitir, fazer esta reflexão da forma como nós habitamos o ser. E a forma de pensar isto é a forma de pensar quem nós somos. Falaste do Eudoro, permite-me uma pergunta que é quase uma provocação. O Eudoro, como tu sabes, melhor do que eu, aliás, como há pouco salientei, foste a primeira pessoa a fazer uma tese de doutoramento em Portugal sobre Eudoro de Sousa, é um crítico radical da própria ideia de civilização. E nós, a propósito desta pandemia, enfim, muita gente tem falado de um colapso da nossa própria civilização. Há, em muitas intervenções públicas, inclusivamente no plano filosófico, um certo tom apocalíptico na reflexão que alguns têm feito a propósito deste estado de pandemia. Enfim, a provocação era, se o Adoro aqui estivesse connosco, como é que tu achas que ele olharia para isto? De alguma forma, antecipando essa dimensão apocalíptica de um colapso inevitável da nossa própria civilização? Não creio que o Eudoro pensasse assim. Eventualmente, o que o Eudoro, perante esta situação,
calamitosa a nível mundial que poderia pensar, é que estaríamos num processo de transição, numa mudança de projeto, digamos assim. Estaríamos num processo, ou numa oportunidade, sobretudo, mais do que isso, numa oportunidade de percebermos que há projeções ou fulgurações divinas que provêm ou emanam, são emanadas da origem, que nos dão a possibilidade de habitar os outros mundos. É famosa a frase, que não é de Eudoro, mas que Eudoro utiliza frequentemente, que os deuses mundam, os deuses que são criadores de mundos, e cada deus cria um mundo que nós viemos a habitar, e aqui temos que fazer uma diferença entre aquilo que é o Kairos e o Cronos, não é? E aqui, eventualmente, poderia Eudoro pensar, só uma suposição, que se pode estar a dar um momento em que estamos-nos a tocar entre o Cronos e o Kairos. Isto é um tempo histórico que é um momento para uma mudança, uma transição. Poderá ocorrer ou poderá não ocorrer. Uma visão apocalíptica, Eudoro teve, sobretudo nos últimos momentos, na última fase da sua vida, ele teve, sobretudo, em relação à filosofia. Se tornou descrente do papel da filosofia como ordenador ou reordenadora, se quisermos assim, da própria vida ou das próprias civilizações. Teria decretado, como outros decretaram, o fim da filosofia e a emergência da técnica, e, eventualmente, aquilo que Eudoro diria agora é que este é o ponto, e esta situação em Zoom que nós estamos a comunicar é paradigmática disso mesmo. Este é um ponto alto, é o clímax que nós estamos a atingir deste projeto tecnológico. E este clímax, como clímax que é, pode ser um ponto de transição. Pode ser um ponto de transição para outras formas de habitar. Outras formas de habitar o próprio lar, ou outras formas de habitar a cidade, ou outras formas de habitar o próprio mundo. E não é por acaso que nós temos visto nestes tempos muitas propostas, muitas delas descabidas, outras delas com algum sentido, depende das perspectivas, mas temos visto muitas propostas para encontrarmos novos sentidos para a vida, novos sentidos para a realização pessoal, novos sentidos para até as propostas políticas de organização das sociedades, e elas ocorrem sempre nestes momentos que são, de alguma forma, momentos trágicos. Momentos trágicos proporcionam ou catarses, ou aí sim o fim de alguma coisa, ou uma visão apocalíptica, mas que eu creio que Eudoro não partilharia neste momento. Sim, enfim, entenderia, penso eu, que chegamos a um limite e há de fazer uma catarse e há que morrer para renascer de novo. Certo. Bem, eu quando estava a falar enfim, aliás, não estava a expressar a minha perspectiva, estava apenas a dar conta, como sabes e como todos sabem, de algumas perspectivas que têm surgido, que têm esse tom apocalíptico, quase mesmo no sentido literal do termo, não é? De um fim do mundo. Concordo contigo que o Eduardo de Sousa subscreveria mais a tese, não do fim do mundo, mas do fim de um mundo. Nomeadamente, esse corresponde a um determinado paradigma civilizacional que se fez em ruptura com a natureza, ou retomando o José Marinho, da cisão extrema, da cisão relativamente a Deus, à natureza e a nós próprios, aliás, retomando também o início da tua intervenção. Quanto ao fim da filosofia, enfim, como também sabes, isso, 1001 vozes já pronunciaram o fim da filosofia, a filosofia continuou e esses que pronunciaram o fim da filosofia é que morreram entretanto. O que eu adoro indica-nos como o fim da filosofia é da filosofia que tem sido praticada, que na linha heideggeriana tem sido denunciada, seria sobretudo uma filosofia dos entes e não uma filosofia do certo, ser. Exatamente, é essa ligação. Ele preconiza o fim dessa filosofia, mas preconiza também o surgimento de uma nova filosofia, de uma nova arte e de uma nova religião. Aliás, na mitologia e na história e mito, que são as duas últimas obras de Eudoro de Sousa, ele vem precisamente a referir isso. É necessário
neste contacto e nesta possibilidade de contacto com a origem, com o ser, uma nova arte, uma nova religião e uma nova filosofia. O que não deixa de ser interessante é fazer esta articulação com a filosofia que está a morrer, segundo Eudoro. Porquê? Porque eu já fiz aqui uma transposição que é muito óbvia entre Aristóteles e Hegel, mas se formos, e Hegel refere particularmente ao espírito objetivo, família, sociedade civil e Estado, mas se formos ao espírito absoluto, nós temos lá arte, religião e filosofia. Não é? E, portanto, essas ideias que foram germinais do romantismo alemão, que foram tão caras a Eudoro, vêm precisamente por a necessidade dessa nova arte, dessa nova religião e dessa nova filosofia num outro mundo, o que pode ser agora reiniciado numa situação em que nós estamos precisamente no auge da técnica. E este auge da técnica é aquilo que eu, de alguma forma, poderia dizer liminar, não limite, mas liminar, na esteira de Eudoro de Sousa, de um outro horizonte. O Desmond Morris tem um texto, não é um texto muito profundo, mas em que ele faz uma comparação entre o comportamento de primatas superiores na natureza e no jardim zoológico e chega à conclusão que os primatas superiores apresentam comportamentos no jardim zoológico em situação de confinamento e reclusão que são muito similares àqueles comportamentos que nós apresentamos em regime citadino. E quando estamos presos e quando estamos confinados, portanto, a ideia seria que a cidade, mesmo sendo esse elemento básico da organização política, é algo que é constitucionalmente opressivo, ou seja, o facto que nós não estaríamos preparados ou habilitados para estar a viver com tal grau de concentração e com tal grau de proximidade com tantas pessoas, em que elas passam e são muitas, mas nós não conseguimos estabelecer relações com elas porque exatamente são muitas. Portanto, fez-me pensar isso, e isso também está, digamos, relacionado com a cidade para Aristóteles, a cidade aristotélica não é comparável com o que nós temos agora, com a metrópole e com o tipo de relações, com o tipo de relações que temos agora estabelecidas, e estava a perguntar-me sobre isso só, quando nós falamos na cidade como elemento, se ainda podemos falar na cidade como elemento. Sim, até porque de facto aí a questão da escala e do tamanho é fundamental mesmo. Por exemplo, quando se fala da democracia, a democracia é sempre só viável numa determinada escala, até espacial e geográfica, e de facto o tamanho é fundamental. Luís? Há uma questão que é aristotélica e que permanece, independentemente da dimensão das relações ou da dimensão dos aglomerados ou das pessoas, que é o facto de ser humano ser um ser dialógico. E enquanto ser dialógico, ele só se pode realizar ou só se pode tornar humano na relação com os outros. E de facto, a família, por si só, que é a primeira comunidade, torna-se insuficiente para a realização de todas as nossas, ou satisfação de todas as nossas necessidades. Depois, as formas como a aldeia se pode configurar, ou a sociedade civil se pode vir a configurar, de facto, no nosso tempo não é comparável àquilo que eram as cidades gregas. Mas o ponto não é comparar as cidades gregas com as cidades do nosso tempo. O ponto é comparar, de facto, como é que nós, cada um de nós, habita, digamos assim, o ser. E habita o ser nas condições em que tem para habitar. Este confinamento aos nossos casas, se quisermos, pôs-nos diante de nós próprios e pôs-nos a habitar com a possibilidade de reconhecermos o lar como uma presença ausente, mas como uma presença ausente que é a presença do sentido, é a presença da origem, é a presença do ser. E isso a cidade pode proporcionar. Não tanto a nossa cidade hoje em dia, como é aquilo que Aristóteles entendia que poderia proporcionar naqueles tempos, agora talvez não, mas daí este título que também escolhi,
que o lar pôs-nos perante esse espelho de olhar para nós mesmos e sentirmos que habitamos algo mais do que meramente uma cidade mecanizada ou politicamente estruturada, bem ou mal estruturada, bem ou mal organizada. Enfim, e esse era o sentido do ser e do estar que eu quis aqui destacar. Muito bem, Luís, muito obrigado pela tua participação neste ciclo. Em breve voltaremos à antena para mais uma sessão do ciclo Sala de Estar, Sala de Ser.